Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Os vídeos estão saindo com mais pouca frequência, né, pessoal, como vocês estão vendo aí, né? Mas assim, acontece a questão do tempo mesmo, o tempo tá bem corrido ultimamente, não tá dando tempo, né, para fazer os vídeos, acompanhar mais o canal. Como eu sempre acompanhava antes, né, sempre postava os vídeos um após o outro, né, assim que saía o jogo, assim que tinha novidade eu postava. Infelizmente o tempo tá mais corrido, mas eu tenho postado algumas coisas lá no Instagram, quem quiser seguir lá, ó, @opiniãofla. E eu já vou te pedir aqui, poxa, ajuda o canal aí. Se você quer mais conteúdo assim, se você gosta, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Não vai te custar nada, de verdade, não vai te custar nada. E vai estar ajudando aqui muito o nosso canal, que assim, quer muito alcançar, né, a voz dos rubro-negros até o Flamengo, ou até mesmo, quem sabe, né, chegar até na ouvidoria do Flamengo, quem sabe, né, pessoal? Então, assim, tudo que a gente quer é poder ver vocês aí dando a opinião de vocês sobre o Flamengo. E é o que a gente quer nesse canal foi feito para isso. Então, assim, deixa a sua opinião aí nos comentários, do que vocês acham sobre esse jogo, do que vocês acham, do que a gente vai falar aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar, né? A gente vai falar do nosso quadro Opinião Tática, falando do jogo entre Flamengo e Goiás pelo Brasileirão. O Flamengo aí, né, que está em quarta colocação no Brasileirão. E assim, se quiser subir, tem que ganhar esse jogo. Assim, é um jogo que vai ser muito difícil. É um jogo onde o Flamengo tem que entrar totalmente focado, porque o Goiás não é um time qualquer. É um time que está em nono na tabela, está lutando por Sul-Americana. É um time que, assim, se reconstruiu. Tem o Pedro Raul, que é um atacante, assim, eficiente demais da conta. A gente vai falar mais sobre ele mais pra frente. Mas, assim, o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Goiás está lutando, né, pela Sul-Americana e eu acredito que vai conseguir se manter ali, né? Não vai cair até o 12º colocado ali, vai lutar pela Sul-Americana. E o Flamengo ele precisa voltar aí, né, para vice-liderança e alcançar o Palmeiras, né? O Palmeiras que por sinal fez o serviço de casa, né, ontem, ganhou a partida. O Flamengo infelizmente não vem, né? Infelizmente acabou empatando, então se o Flamengo ganhar vai continuar aqueles 8 pontos de diferença. E é 8 pontos que a gente tem que correr atrás, né? Porque a gente poderia ter feito esses 8 virar 5 e jogado a pressão para cima do Palmeiras. Tem que entrar 100% focado nesse jogo. O Flamengo tem que ganhar esse jogo. Tem mais time, tem mais capacidade. Eu sei que está fora de casa, mas eu ainda acredito na vitória do Flamengo aí por 1-0 ou 2-1. Deixem nos comentários qual vocês acham que vai ser o placar para esse jogo. E eu acredito que assim, o Flamengo perder de agora em diante é inaceitável. Se o Flamengo perder algum jogo, ele pode literalmente desistir do campeonato, porque não é só ele que também tá lutando ali, né? O Flamengo, se perder esse jogo aqui ou algum dos próximos, se o Palmeiras não tiver perdido também, pode desistir de ser campeão, vai lutar ali no máximo por um G para ficar dentro do G4, para pelo menos ser vice-líder do campeonato, né? Para poder disputar a Libertadores no ano que vem e focar na Libertadores e na Copa do Brasil, que são títulos muito mais do que importantes, né? Mas enfim, antes disso, antes da gente falar do nosso quadro Opinião Tática, a gente vai falar sobre a possível volta aí, né, do Rodrigo Caio, que já voltou, né, a treinar com o time, né? O Rodrigo Caio treina com o elenco e dá mais um passo para o retorno. Graças a Deus, né, nosso zagueiro aí, eu sei que assim, a ausência dele influenciou muito na evolução do Léo Pereira, o Davi Luiz ajudou muito o Léo Pereira, né, que estava precisando dessa evolução, mas a gente ainda sente muita falta do nosso Rodrigo Caio, né? Poxa, você perdeu um nível de jogador de seleção, né? Porque eu acredito que se ele tivesse em boas condições, estivesse jogando no seu atual futebol, eu acredito que seria até mesmo convocado junto com Pedro e Everton Ribeiro. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o Rodrigo Caio segue as preparações para retorno de campo pelo Flamengo. O zagueiro já está convívio dos companheiros, faz atividades no campo no Ninho do Urubu e caminha gradualmente para a etapa final de um processo que irá durar 2 meses. Nessa sexta, participou normalmente do trabalho com a bola com o restante do elenco. Então daqui 2 meses a gente pode ter a chance aí, né, do Rodrigo Caio voltar a esse elenco e esse elenco voltar a ser mais preenchido, né, ali na zaga. Eu sei que assim, vai ter muita gente que vai falar, ele não tá fazendo tanta falta assim. É porque assim, muita gente não viu ele no auge dele, né? E assim, pra mim, ele no auge dele, ele é nível Davi Luiz, só que com menos experiência, né? O Davi Luiz já passou por vários clubes, já ganhou vários títulos, já teve várias experiências, e o Rodrigo Caio nem tantas. Mesmo assim, pra mim, ele é um jogador, assim, em nível técnico, nível do Davi Luiz, na minha opinião. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso e o que vocês acham desse retorno. Pra mim, vai ser mais do que bem-vindo. Eu acredito que vai conseguir acrescentar e pode até tirar a titularidade do Léo Pereira. Deixem nos comentários o que vocês acham.
Mereceu. Olha, sinceramente, o Pedro, ele vem fazendo um trabalho, assim, excelente. Um trabalho que, assim, até os próprios rivais, né, estão reconhecendo esse trabalho e estão pedindo para ver o Pedro na seleção, porque é um jogador assim que dispensa comentários, né? Ele é um jogador praticamente único aqui no Brasil, que faz essa, não aqui no Brasil, né? Ele é o único jogador brasileiro que consegue fazer bem essa função, né? De matar a bola no peito ali, segurar, fazer o pivô e mesmo assim ainda tá ali dentro da área. A única coisa que falta nele ali é a velocidade, mas é uma coisa que assim ele, como é que eu posso dizer? Ele supre essa falta de velocidade com outras características. O bom passe, o bom drible, o bom chute. Ele é literalmente um jogador completo. E se mesmo assim o Pedro, a gente pode ver alguns últimos jogos do Flamengo aí que ele tem sim melhorado também o quesito em velocidade. E assim, se eu te falar, se o Pedro, além de fazer tudo que ele já faz, ainda for rápido, aí, meu amigo, ele vai para a Europa para ganhar a bola de ouro, na minha opinião. Mas assim, é um jogador que, na minha opinião, realmente dispensa comentários. Está sendo um grande jogador. Todo jogo tá marcando. Marcou na Libertadores no último jogo, né? É, então, assim, na minha opinião, ele mais do que mereceu. Até os próprios rivais aí do Flamengo, né? Torcedores do Corinthians, do São Paulo, do Inter, do Palmeiras, todos entendem que o Pedro ele merece mais do que nunca estar na seleção nesse momento pela própria fase que está vivendo dentro do Flamengo e no futebol brasileiro, né? Artilheiro da Libertadores e eu acho que vai seguir artilheiro, então assim realmente é um jogador nível assim seleção. A final contra o Atlético Paranaense foi definida, né? O Flamengo que assim fez o óbvio, né? Garantiu a vitória em casa contra o Vélez no último jogo por 2-1, um jogo assim bem sequinho de assistir, teve os golzinhos, teve um pouquinho de emoção, mas nada muito, nossa, Flamengo. Mas assim, a gente ganhou, saiu de lá classificado, de cabeça em pé, não perdemos o jogo, mantemos o foco, mesmo com o placar amplo, não deixamos a desejar, fomos lá e jogamos para ganhar. E ainda saímos sim com a vitória de 2-1 e 6-1 no placar agregado. O Flamengo, então, assim, vai para a final contra o Atlético Paranaense, que o Santos se viu, né? O futebol pregou uma peça nele aí, né? Saiu do Atlético Paranaense para vir disputar uma final contra o próprio clube, né? Pega esse clube na final. Com o goleiro em campo, depois da chegada de Dorival, o time tem 86% de aproveitamento. Realmente o Santos ajudou demais ali, né? Segurando tudo que consegue. Será a quarta vez que Santos encara seu ex-clube até agora, tem ótimos números, duas vitórias, um empate e nenhum gol sofrido. O goleiro reconheceu que a final da Libertadores, dia 29 de outubro, no Equador, será um momento especial. É uma sensação diferente poder enfrentá-los. Já enfrentei algumas vezes pelo Flamengo no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas agora será uma decisão. Sabemos que será cada um defendendo o seu lado, cada um com a sua responsabilidade. Coube ao futebol pregar essa peça. Vamos lutar até o final em busca dessa taça, disse o Santos. Então, assim, ele não vai desejar só porque é o ex-clube. Ele respeita totalmente o Atlético Paranaense, onde ele passou bons anos lá, né? Sendo um excelente goleiro que foi campeão olímpico no Atlético Paranaense, né? Quando eles ainda estavam no Atlético Paranaense, então ele respeita muito o clube, mas ele vai para disputar o título, vai lá com a camisa do Flamengo e vai lá para dar tudo de si pelo Flamengo para a gente sair de lá vitorioso. Eu acredito que o Flamengo tem mais time e consegue sim, mas não pode subestimar o inimigo, o time, o adversário e tem que entrar 100% focado. O Flamengo também vai ser dado como mandante nessa edição, então vai poder utilizar o uniforme original, né? O primeiro uniforme, então vai ser melhor a gente aí pra gente rubro-negro que ama ver aquele uniforme. O Atlético Paranaense vai ter, vai ter que ir com o segundo uniforme. Agora vamos falar do nosso quadro Opinião Tática, vamos falar dos jogadores de destaque dos Goiás. Pedro Raul, lembra que eu falei para vocês lá no início do vídeo? É um jogador assim que dispensa comentários. Tá entre um dos artilheiros da competição, né, do Brasileirão. Ajudou muito o Goiás a estar na posição que está hoje, né, fazendo os gols que vem fazendo. Então, assim, acredito que é um jogador excepcional. O Flamengo tem que tomar muito cuidado, não pode dar chances de jeito nenhum para esse jogador. É, a capacidade dele de achar ali, né, e conseguir marcar um gol assim, é incrível. Ele está em segundo na artilharia do Campeonato Brasileiro com 14 gols e ele só perde pro Cano. Literalmente, o jogador que mais fez gols aí, né, na temporada de 2022 até agora. Então, assim, Pedro Raul realmente é um jogador que você não pode dar oportunidade de jeito nenhum.
E ele tem jogadores, sim, lá no Goiás que podem fazer essa bola chegar, principalmente o Elvis, um meia experiente, né? Já passou por vários clubes do Benfica, jogou no time B do Benfica, jogou em vários outros clubes, Criciúma, times assim. Não eram tão bons, o Benfica, retiro comentários, é bom sim, com certeza, mas ele ganhou experiência, e com essa experiência, né, ele consegue ajudar muito bem aí o time do Goiás. A gente vai mostrar a formação aqui, né, a formação que o Goiás utiliza no ataque é um 4-3-3. Eu decidi não, optei por não colocar os rostinhos dos jogadores aqui, né, como vocês estão vendo. É um pouquinho da pressa, né, como eu disse pra vocês, a gente não vem postando vídeo, eu fiquei com medo, assim, de acabar não dando tempo, né, porque dá um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso. Mas eu vou falar pra vocês, o Goiás vai vir com Pedro Raul aqui, atacante central, que o Flamengo tem que tomar cuidado. O Belmonte e Vinícius, dois jogadores aí de velocidade, onde o Goiás pode sair com contra-ataque, então o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que prestar muita atenção. Marquinhos Gabriel vai estar aqui. O Auremir e Diego vai vir nessa formação de 4-3-3. O Sálvio aqui na lateral esquerda. Maguinho, Maguinho aqui na lateral direita. Caetano e Reinaldo. E o Tadeu no gol, o Tadeu que é um goleiro assim, né, excepcional também, outro goleiro aí que consegue fazer muito bem a função de goleiro, obviamente. Mas assim, é um goleiro que o Flamengo vai ter que trabalhar bem a bola ali para poder passar, né? Uma muralha, vamos dizer assim. É outro goleiro experiente, um goleiro que sabe como defender ali o seu gol, então o Flamengo vai ter que lutar um pouquinho mais para conseguir fazer um gol. É... O O Goiás, na defesa, vai vir com 4-5-1, como vocês podem ver aqui, né? Acredito eu que vai jogar nessa defensiva, né, para poder arrumar um contra-ataque, para poder seguir, né? Então, assim, acredito que o Flamengo vai ter que prestar muita atenção, não vai poder dar chances para o Goiás, porque senão vai sofrer um contra-ataque mortal. O Flamengo, né, que vai jogar aí num 4-3-1-2, a mesma formação aí, né, com o Losango, com o Vitor Hugo entrando aqui dentro da área, o Marinho e o Cebolinha dando abertura aí pelo lado, né, em velocidade. Vidal dando estrutura, ele e o Eric Pulgar aqui pelo meio, o Thiago ajudando, né, na sustentação aí desse meio campo. Mateuzinho, Ayrton, Léo Pereira, Davi Luiz e Santos, né, os três titulares aí, Davi Luiz, Léo Pereira e Santos. O resto a gente acredita aí que está no time reserva, mas tem qualificação sim para ser titular no Flamengo também. A questão sim é mais o time encaixado, o time que foi encaixado pelo Dorival. É o time que ele usa como titular, né? Que a gente já viu várias vezes em campo. E o Davi Luiz e o Léo Pereira estão neles. Na defesa, o Flamengo vai utilizar o 4-4-2, com um time bem compacto, né? Conseguindo se defender bem, com o Eric e o Vidal marcando ali no meio de campo, o Thiago Maia ajudando nessa marcação aí. O Mateuzinho voltando, né, ou até mesmo atacando, também vai ajudar muito. É isso, pessoal. O vídeo foi mais esse. Qual a sua opinião sobre o Flamengo? Deixa aí. Eu já dei a minha opinião aqui, mas a minha não é a que vale a de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Qual vocês acham que vai ser o placar. E é isso, então. Saudações rubro-negras e fui!